Meus amados, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje gostaria de ler um texto com você e tratar a respeito do seguinte tema: a realidade do mundo espiritual. A realidade do mundo espiritual. E o texto que nós vamos ler se encontra em Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 31 ao 34. Lucas, capítulo 22, do versículo 31 ao 34. Que diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Não podemos negar o fato que estamos completamente envolvidos numa grande batalha espiritual. Quando falamos em batalha espiritual, 2 grandes erros são cometidos: o excesso e o desprezo. Por parte do excesso estão aqueles que atribuem a Satanás e os seus demônios tudo que esteja contrário à sua vontade. Se alguma coisa está errada, eles dizem que foi Satanás ou que foi algum demônio enviado para contrariar a vontade dele. E do outro lado, estão aqueles que desprezam. É impossível ter uma vida espiritual sadia ao lado de Jesus e não reconhecer que o inimigo, Satanás e os seus demônios investem contra aqueles que são os escolhidos do Senhor. Esses 2 grandes erros são cometidos. E o interessante é que o texto que nós acabamos de ler, nós conseguimos ver nessa conversa de Jesus com Pedro e ali os discípulos ao lado, como que Jesus faz com que as cortinas se abram e a gente consegue enxergar a realidade do mundo espiritual naquele ensino de Jesus a Pedro e aos outros discípulos. Nesse texto, a gente consegue ver como que é a configuração do mundo espiritual. 3 figuras importantes, 3 seres importantes do mundo espiritual estão aqui relatados nesse texto. Primeiro, Jesus Cristo. Segundo, Satanás. Terceiro, o homem. E nós vamos ver o que acontece por detrás dessa realidade transcendental que é o mundo espiritual e como que esses 3 seres se comportam: Jesus, Satanás e o homem. Primeiro nós vamos analisar Satanás. Você vê que Jesus fala com Pedro. Jesus fala com que Pedro seria cirandado por Satanás, assim como o trigo era cirandado. Jesus apresenta essa realidade do mal investindo contra um servo de Deus. O interessante é que nesse texto a gente consegue enxergar que Satanás ele mantém firme o propósito da sua missão. Esse é o nosso primeiro ponto. Satanás mantém firme o propósito da sua missão. Ele não brinca de ser inimigo de nossas almas. Ele quer nos destruir, ele quer acabar com a gente. Em outro momento, lá em João, capítulo 10, versículo 10, na parte A, na primeira parte do versículo, Jesus diz assim: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Jesus fala ali qual é a missão. Jesus resume a missão de Satanás: roubar, matar e destruir. E Jesus passa isso para Simão Pedro. Ele veio sim para roubar, matar e destruir. Essa é a missão de Satanás. E ele não brinca na missão dele. Até agora, até esse momento, ele está lutando contra os santos de Deus, as pessoas separadas de Deus, os servos de Deus, com o intuito de destruí-los. E isso vai ser assim por um bom tempo. Jesus já falou essa realidade para Pedro. Por que Satanás tem essa avidez, essa sede de acabar com os servos de Deus? Lá em Apocalipse 12:12, diz assim a palavra do Senhor: Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Satanás tem pouco tempo. E por ter pouco tempo, ele insiste em roubar, em matar e destruir os servos do Senhor. Ele não tem tempo. Ele quer acabar, ele quer arrasar.
E a palavra de Deus diz isso em Apocalipse 12:12. Outro texto interessante é de Apocalipse 20:10, que diz que a derrota de Satanás já está decretada. A palavra de Deus já diz que a derrota de Satanás já está decretada. Apocalipse 20:10 diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. A derrota de Satanás já está decretada e foi decretada pelo próprio Cristo. É por isso que ele mantém essa ânsia, essa vontade de acabar comigo e com você. É por isso que volta e meia ele lança um engano, um engodo, na tentativa de acabar de vez com a sua relação com Deus. Ele quer destruir a sua comunhão com o Senhor. Ele quer ver você entristecido pelo pecado, quer ver você afastado do Senhor, quer ver você longe da graça e da misericórdia do Senhor. E Jesus avisa isso a Pedro. Simão, Simão, Satanás queria cirandar você como é cirandado o trigo. Cirandar significa peneirar, passar pela peneira. Satanás queria fazer isso com Pedro. E Jesus avisa isso a Pedro. Interessante que o apóstolo Paulo diz assim, lá em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Meu amado, não deis lugar ao diabo. Talvez você tenha dado brecha a Satanás para entrar na sua vida. Talvez você tenha em algum momento ter sido assaltado por algum pensamento ou tenha dito palavras que aos olhos e à percepção de Satanás são coisas boas. Às vezes você dá motivo para que ele se levante contra você. Às vezes você dá motivo para que ele entre na sua vida e destrua a sua vida por completo. E o texto de Efésios 4:27 diz, não deis lugar ao diabo. A gente não deve dar lugar ao diabo. Por menor que seja, nós não devemos dar lugar ao diabo. Outro texto interessante é quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, lá em 2 Coríntios 11:14. 2 Coríntios 11:14. Ele diz assim, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O apóstolo Paulo fala que não estava maravilhado, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, se torna um ser que a um primeiro momento, numa primeira vista, é até aceitável, mas ele está transfigurado, ele está transformado naquilo com o intuito de destruir e de enganar, com o intuito de fazer com que as consciências estejam distantes do Senhor. Essa é a intenção do inimigo de nossas almas. E o apóstolo Paulo fala assim, não é maravilha, eu não estou admirado com isso, porque ele faz isso. Se é para enganar, ele usa desse recurso. Em 2 Coríntios 2:11, o apóstolo Paulo ainda falando com a igreja de Corinto, dizendo que a gente não poderia ser vencido pelo inimigo, ele diz assim em 2 Coríntios 2:11, porque não ignoramos os seus ardis, porque nós não ignoramos os seus ardis. A gente não pode ignorar que o inimigo investe contra os escolhidos do Senhor. Ele investe contra aquele que tem a marca de Cristo, contra aquele que foi separado pelo Senhor. A realidade do mundo espiritual, pelo lado do mal, se dá dessa forma. É o inimigo, é Satanás, juntamente com os seus demônios, com a intenção de ir contra o servo de Deus, de ir contra a casa de Deus, de ir contra tudo que é nomeado como sendo de Deus. Outra figura, outro ser importante também nessa realidade do mundo espiritual é o homem. No texto que nós lemos, a gente vê Pedro respondendo a Jesus positivamente. Pedro respondendo a Jesus o seguinte, Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. A gente vê Pedro contrariando Jesus. Não, Jesus, eu não... Independente de Satanás estar querendo me cirandar, me destruir, eu estou disposto a ir contigo à prisão e à morte, aos extremos, para ter o Senhor na minha vida. Só que Jesus diz que Pedro negaria, que o galo cantaria e Pedro negaria. É naquele momento que a gente vê que Pedro tinha uma visão muito míope do reino de Deus. Pedro achava que estava pronto. Pedro achava que estava pronto, que já estava completamente pronto a seguir a Jesus por completo e não necessitava de mais nada, que dependia dele e não depende dele.
Em segundo lugar, o homem tem que reconhecer que ele depende da graça salvadora de Jesus. É quando ele faz o diferencial de emoção e espiritualidade. Por emoção você diz várias coisas. Assim como Pedro, estou disposto a ir à prisão e à morte. Pela emoção a gente diz muitas coisas. Só que Jesus não quer saber de emoções, de emocionalismo. Jesus quer saber de espiritualidade, ligação com o Pai. E quem está ligado com o Pai reconhece que precisa de Deus. Reconhece que precisa estar ligado ao Senhor e que sem o Senhor não é nada. Ele sabe muito bem disso. Mas Pedro não, eu estou pronto e eu estou disposto. Interessante que os outros evangelistas registram que Pedro diz assim, eu vou contigo até a morte, eu não vou me escandalizar no Senhor. Mas na verdade, Pedro precisava muito da ajuda do Senhor. O homem, se quer ter um posicionamento digno no mundo espiritual, ele precisa reconhecer Jesus como aquele que o ajuda, aquele que o protege e aquele que o guarda. E saber que é só no nome de Jesus que ele obtém o poder, e o poder não é dele, o poder está no nome de Jesus. Não vá pelas suas emoções, meu amigo, mas vá pela sua ligação com o Senhor, pela sua espiritualidade, por aquilo que Deus te chamou, te vocacionou e te separou. Pedro precisava ser alertado quanto a isso. Jesus avisa ele que ele seria atacado pelo inimigo. Pedro só fala dele. Pedro foi egoísta. Pedro só falou das suas potencialidades, o que ele poderia fazer. Eu vou à prisão, eu vou à morte. E esqueceu de depender do Senhor. Não, Jesus, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor esteja no meu lado. Sem o Senhor eu não vou poder fazer nada. O homem sem Jesus, ele está espiritualmente morto. Ele está separado de Deus e a ira de Deus ainda está sobre ele. E se ele morre sem Jesus, ele vai para o inferno. Ele vai ser condenado junto com Satanás e os demônios. Por mais que dura que seja essa palavra, é a realidade. É a realidade. E Pedro não estava atento a esse perigo, que precisava, que dependia, estar intimamente ligado com o Senhor. Outra figura de ser importante, e eu chego a dizer até importantíssimo no mundo espiritual, é Jesus. É Jesus. Em terceiro lugar, Jesus ele demonstra a profundidade do seu amor. Jesus demonstra a profundidade do seu amor. Já pelo fato de Jesus chamar Pedro para avisar que o inimigo viria atacá-lo, já é uma demonstração de amor muito grande. E Jesus se preocupava com Pedro, e Jesus se preocupava com os discípulos, e Jesus se preocupava com a multidão, e Jesus se preocupa comigo e com você. Ele é Pai. Preocupado com Pedro, ele diz assim, Simão, Simão, chamando pelo nome 2 vezes. Jesus tem te chamado pelo nome. Jesus tem falado com você, para você ter cuidado. Eis que Satanás vos pediu para vos andar como trigo. Satanás tem tentado contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Jesus está te dizendo, chamando você pelo nome, chamando a você a olhar para Ele, olhar para Ele. Esse amor de Jesus é registrado por diversas vezes na palavra do Senhor. Em João 13:1, a palavra de Deus diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, em todo o tempo que esteve no mundo, amou o pecador, amou aquele que estava afastado, distanciado de Deus e reconciliou os homens com Deus através dele. Foi ele esse elo de ligação e é ele esse elo de ligação entre Deus e os homens. Sinta o amor de Jesus. Aceite esse amor e essa graça de Jesus no seu coração. A gente vê uma preocupação paternal por parte de Jesus, Simão, igual um pai que orienta um filho e diz, meu filho, cuidado. Foi isso que Jesus fez. Outra coisa que a gente vê nesse texto é o ministério intercessório de Jesus. No versículo 32 diz assim, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça.
Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus é intercessor. Ele intercede pela sua vida, ele intercede pela sua alma e faz isso até esse momento e o fará até a sua volta. Jesus intercede, quem intercede se preocupa, quem intercede se preocupa, quem intercede quer saber se o outro está bem, quem intercede não quer que o outro seja assaltado pelo mal, não quer que o outro seja destruído, não quer nem que o outro se entristeça. E Jesus fala assim, mas eu roguei por ti, e Jesus tem rogado por mim e por você. Pela misericórdia e pela graça que ele tem, até agora ele roga por mim e por você. Esse é um exemplo de Jesus, um grande exemplo a ser seguido. E ele diz assim, tu quando te converteres, confirma os teus irmãos. Quando você passar por isso, diga isso aos seus irmãos. Jesus é um grande exemplo a ser seguido, meus amados. Lá no final do Evangelho, Jesus conversa com Pedro e por três vezes, Jesus fala com Pedro o seguinte, Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Jesus, ele apacenta. E quem apacenta é aquele que cuida. Naquele momento na vida de Pedro, Pedro não tinha entendido a realidade do mundo espiritual. Mas lá na frente, Pedro entende. Lá na frente, Pedro compreende. Quando Jesus ressuscita e Pedro amadurece na fé, Pedro chega a dizer lá em 1 Pedro 5,8, ele escreve uma carta, uma epístola, e diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pedro entendeu a lição. E disse que o diabo estava de redor, bramando como leão, buscando a quem podia tragar. Pedro entendeu a realidade do mundo espiritual. No Salmo 145, 14, diz assim, o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta todos os abatidos. Naquele momento Pedro fraquejou, era início de fé, Pedro ainda não tinha maturidade espiritual, mas lá na frente Pedro entende. Tanto entende que ensina. Sede sóbrios, tenham cuidado, fiquem atentos, porque o que o diabo quer te destruir, quer usar os seus demônios para te destruir, para te fazer mal, para te lesar de alguma forma. Mas confie, acredite, porque temos Jesus como intercessor, temos Jesus como Deus forte, que cuida, que apacenta a nossa alma, que não nos deixa perdidos, que nos estende a mão, que recolhe as nossas lágrimas, e mesmo se a gente cair, Ele vai lá e nos consola, e nos põe de pé, e faz com que a gente obtenha a vitória no nome dEle, no nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. Essa é a realidade, meus amados, do mundo espiritual. Essa é a realidade do mundo espiritual. Jesus, figura principal representando o bem. Satanás, como figura maligna, destruidor. E o homem, que precisa optar se vai estar do lado do Senhor Jesus Cristo ou de Satanás. Sabendo que em Jesus há sempre o poder, a força, e Ele está acima de tudo e de todos. Ele vence Satanás com um piscar de olhos. Rápido, simples assim. Mas você precisa decidir a quem você vai servir e ao lado de quem você vai passar a sua eternidade. Faça essa escolha agora. Ao lado do Senhor Jesus, gozando das bênçãos celestiais, ou ao lado de Satanás, sendo condenado para sempre. Faça essa escolha agora. Faça essa escolha agora. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E que essa palavra fique plantada no seu coração. E que você entenda que o Senhor quer falar com você. Ele quer abrir os seus olhos. Ele quer quebrantar o seu coração. Ele quer te dar vida. Eu espero que você compreenda essa palavra. E o Espírito Santo vai te ajudar nessa compreensão. Em nome de Jesus.